A gente veio aqui para debater as notícias e os acontecimentos da política que a gente percebe que interferem diretamente na garantia do nosso processo da democracia. A gente vem fazendo esse trabalho, quando eu digo a gente, é a Lindiane Sena e eu, desde agosto do ano passado, quando a gente iniciou esse programa no canal Notórios Bastardos, que nós estamos também transmitindo junto agora, o canal Notórios Bastardos, para vocês. E lá a gente começou esse processo de avaliação e foi plantando algumas coisas que a gente já está vendo acontecer agora. E a cada semana a gente tem achado mais difícil contar pontos de que garantem que a gente vai atravessar bem 2026 com o processo democrático. Vários eventos, vários acontecimentos, várias notícias nos assustam e bastante, e muito. Essa semana, obrigado, Laura, bem-vinda, sempre bem-vinda, é um prazer ter você aqui no Bastardos da Folha, seja pelo Notórios Bastardos, seja pelo canal Folha TV. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A Laura é nossa ouvinte lá de Garopaba. Bem-vinda, Laura. Então, voltando, a gente tem uma notícia, uma informação que foi publicada, inclusive, no Intercept, que levanta um alerta para algo que nós temos dito aqui há algum tempo, em especial eu tenho levantado essa questão, o rei Aragorn, e debati ele com a Lindiane, que são as Big Techs, as IAs, essas super empresas do mundo digital que estão querendo atuar no Brasil de uma forma diferente do que a nossa legislação permite. E a gente, seguindo o Intercept e até contribuindo, a gente percebeu que o que tem acontecido é que. Agora ela colocou aqui para mim, deixa eu colocar aqui. Isso aí. Vamos voltar lá para cima. Estou puxando aqui a notícia para a gente ver. Aqui, ó. E aí, gente, o que a gente acompanhou via Intercept é que as Big Techs começaram a atuar no Brasil, montar as suas estruturas no Brasil de data centers de uma maneira disfarçada, oculta. Eu vou ler alguns trechos da matéria e depois a gente comenta, tá bem? Vamos lá então. Big Techs se escondem atrás de outras empresas para operar data centers no Brasil. Usando intermediárias com pouca ou nenhuma experiência no ramo, gigantes da tecnologia se blindam de danos reputacionais e só aparecem quando já deu tudo certo para elas. Quem fez essa matéria é a Laís Martins e a Isabela Mota. Já foi publicado em 5 de março e eu trouxe aqui para a gente discutir isso. Então, há 2 semanas atrás, há uma semana atrás. O aumento de demanda por inteligência artificial tornou o Brasil especialmente interessante para fornecer infraestrutura para Big Techs. Vale a pena? Nossa série investiga o impacto da indústria de data centers. Olha só, Intercept fez uma investigação e a gente vai mostrar um pouco para vocês aqui, vou ler um pedaço dessa notícia, e a gente vai comentar o que tem em comum. Uma empresa de energia eólica, uma consultoria para sociedades anônimas de futebol e uma gestora de projetos de tecnologia usei a sede em um consultório odontológico, todas estão diretamente envolvidas na construção de data centers de grande porte no Brasil, embora tenham pouca ou nenhuma experiência no ramo. Na prática, elas atuam para esconder a participação e interesse das Big Techs nos empreendimentos, em especial na fase inicial dos projetos. É o que está acontecendo, por exemplo, na cidade de Caucaia, no Ceará, Limeira, no interior de São Paulo, Maringá, no Paraná e Uberlândia, em Minas Gerais. O negócio se dá assim: as empresas, frequentemente sem histórico algum do ramo de data centers, assumem um processo burocrático ligado à instalação desse tipo de estrutura, o que inclui desde pedidos de conexão de energia até o licenciamento ambiental. Quando todo o processo é concluído, alguma Big Tech entra em cena e assume o projeto, seja adquirindo ações ou alugando espaço, né?
A estratégia não é acidental, faz parte de um modus operandi que se dá o desenvolvimento dessas mega infraestruturas ao redor do mundo. Eles estão aplicando isso em outros países também. À medida que eles fazem isso, à medida que aumenta a resistência contra os data centers. Bom, no fim das contas, o ano recai sobre as comunidades do entorno, que frequentemente só ficam sabendo do data center e sobre o verdadeiro cliente quando o processo já se encontra em fase avançada. E aí, para fechar mais um pedaço, o que nós estamos vendo no Brasil não é uma exceção. É um manual de data centers poderosas, empresas de tecnologia, rotineiramente, se protegem através de intermediários e desenvolvedores de fachada para evitar o escrutínio público e, ao mesmo tempo, garantir mudanças no zoneamento, incentivos fiscais e aprovação de infraestrutura, disse ao Intercept a Mayasha Reis, que é diretora sênior da Media Justice, que é uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos que atua pela justiça racial, econômica e de gênero lá nos Estados Unidos. Bom, dito isso, gente, quero comentar com vocês o que me assusta, o que me preocupa, que nós temos que estar atentos. Bom, aqui deve ser um Hi, Spandel, não sei quem és tu, mas se for do bem, seja bem-vindo. E se for um hater, vamos ver até onde tu fica, e se não, fica aí com a gente. Bom, Laura, um dos principais motivos pelos quais a honestíssima presidente Dilma foi impactada. Então, por causa de data centers, né? Vamos lá, vamos comentar um pouco o que tem por trás dessa estratégia, né? Os data centers, hoje, já se sabe que, digamos que eles sugam os recursos hídricos de uma determinada região. O problema maior que sugar, ou se é que há um problema maior, é que não dá para reutilizar essas águas sem um poderosíssimo tratamento, que eles não querem fazer. Então, perde-se água, o consumo hídrico é absurdo, e as cidades no entorno dos grandes data centers espalhados pelo mundo têm reclamado, têm mostrado e comprovado que os seus recursos hídricos estão no nível da escassez absoluta. As cidades onde antes havia abundância de água, e é próximo da onde os data centers procuram se instalar, porque sabem que precisam de muita água, nesses lugares que antes eram de abundância, hoje há escassez absoluta d'água. Então, esse é um dos problemas que a gente enfrenta quando um data center se instala num lugar. Isso é um problema ambiental. Mas, para além do problema ambiental direto, que é a escassez de água, o que mais vai desencadear naquele território a escassez de água? Esse é o ponto muito importante, ainda falando sobre a geografia do território, ainda falando sobre o meio ambiente, sobre o ecossistema. Então, o problema imediato é o impacto ambiental gigante e depois o impacto de vizinhança, porque causa problemas com a falta d'água. A falta d'água, nós sabemos, causa problemas em toda a área de um determinado território, porque falta d'água, falta vida, começa a criar problemas físico-ambientais no território. Então começa, em algum lugar vai ter desmoronamento, em outro lugar vai ter seca, vai ter solo entrando em colapso e uma sequência de fenômenos físicos ambientais que vão destruir aquela região. Paralelo a isso, a vegetação começa a ter problema, a cidade começa a esquentar muito mais do que esquentava antes, né? Aí começa, depois de um tempo, a ter falta de energia. Eu não estou inventando isso, tá? Basta tu entrar aí na internet e procurar onde se instalou data center e as consequências que tu vai achar. Meu fone de ouvido tá difícil aqui hoje. Bom, agora, para além desse problema, há o problema que é o seguinte: se todo mundo já sabe que dá problema, eles estão tendo reações
muito intensas das comunidades que sabem que essas empresas querem implantar data centers. O que eles estão fazendo? Isso que eu li na matéria. Eles estão contratando empresas que iniciam os processos, que falam de data centers, mas são empresas de pequeno porte que não assustam as suas comunidades do seu entorno e que acabam conseguindo os alvarás, as flexibilizações de fiscalizações, incentivos, mudança de zoneamento e estudo, porque são empresas que têm, em alguns de seus sócios, ligações políticas, ligações, às vezes, não honestas, com os departamentos de planejamento de alguma cidade do Brasil. A Lara está dizendo, além desses problemas ambientais, existe problema da informação, dos dados que ficam fora do país. Já vou chegar lá, Laura. Então, eles estão usando um caminho oculto para conseguirem abrir esses data centers. O que acontece depois que essas empresas pequenas, que não despertam muita atenção, conseguem todas as licenças, aí então as empresas gigantes, como o TikTok, no Ceará, compra grande parte das ações dessas empresas e implantam os seus data centers. Uma empresa do Ceará, onde foi instalado o data center do TikTok, conseguiu os alvarás e hoje uma empresa que tinha um escritório e 2 pessoas trabalhando, essa empresa hoje tem um investimento de 200 bilhões estimados. Pode passar, né? De 200 bilhões estimados para construir, gerir, administrar e operar um data center no Ceará. Então, uma empresa que não tinha lastro nenhum. Então, a comunidade vai atrás e olha, não, isso aí mesmo que seja um data center, é gente pequena, vai fazer um pequeno data center. Não é bem assim na prática. Então, esse caminho oculto está infiltrando futuros data centers em diversas cidades do Brasil e a gente não está tendo controle. E aí, depois que essas pessoas conseguiram os seus alvarás, aumentar o tamanho dos projetos não é um grande problema. E aí nós teremos, de maneira oculta, sem que a gente possa se mobilizar previamente, empresas autorizadas a usar data centers. E aí, como é que vamos fiscalizar o tamanho disso? Se a fiscalização não fiscaliza nem a atuação do serviço em si dessas empresas, quanto mais nós vamos ter legislação delimitando o tamanho da capacidade de produção, operação e processamento desses data centers. Não bastasse isso, aqui no Brasil há um grande grupo de pessoas que acredita que isso é um bom negócio. Para além de todo o mal ambiental, para além de para além de toda interferência que causa no entorno desses lugares, as pessoas acham que isso é bom, isso traz impostos de emprego. Olha, eles não pagam quase impostos, eles burlam de N maneiras, vocês estão vendo que eles não querem limite algum. Aí começa o problema que a Laura trouxe. A Laura trouxe o seguinte: para além disso, nossa meta é R$150, manda superchat, Pix para a Folha Democrata, ou Pix para a Folha Democrata, @gmail.com. Se mandar um Pix, dá um oi aqui, mandei o Pix para a gente descontar. Então, gente, o que a Lara falou começa a ser a segunda etapa. Eles expropriam nossos dados e levam esses dados para os seus data centers. Esses data centers atuam aqui e em outros países, e esses dados viram dados que ficam circulando em data centers internacionais. Então, os nossos dados são literalmente expropriados. E também o grande problema é que quanto mais empresas dessas estiverem sediadas no Brasil, funcionando e operando, maior será o lobby que elas farão no Congresso para conseguir liberar o que elas querem, que é o quê? Não haver fiscalização alguma. Então, vamos lá. O Uber
ele diz que é uma plataforma que presta um serviço. Veja só. O Uber coloca a pessoa a trabalhar, cobra da pessoa quanto ele bem entende, não há uma regra, ele decide quanto ele cobra, ele decide quanto ele não paga nenhuma responsabilidade, né? E está faturando e está inocente, não tem problema até agora, exceto as pessoas que entraram na justiça, um que outro que a justiça foi determinando que tinha que pagar aí algum tipo de indenização que pareça como algo de trabalhista. Então, o que a gente tem é que eles querem essa liberdade extrema. Então, eu dei um exemplo do Uber. Agora, o Uber é uma coisa que é uma relação, entre aspas, direta com a pessoa, né? O motorista e a pessoa aqui, e a empresa está ganhando, está fora. Os data centers são de empresas de inteligência artificial, são de empresas de entretenimento na internet que fazem algo ainda mais complexo. Esses não têm nada, eles fazem de conta que não te cobram nada e não cobram nada de ninguém, mas eles estão cobrando assinaturas para tu entrar como um influencer, e aí tu paga uma taxa a mais e tu tem mais serviços como influencer, ou eles cobram das pessoas assinaturas, tu faz assinatura e eles cobram das pessoas, como o próprio YouTube aqui cobra assinatura, porém o YouTube nos diz, você paga tanto, você recebe tanto, é pago de tal forma, tem todo um regramento, você aceita ou não. Essas outras empresas quase não têm isso. E o que eles querem, essas empresas? Eles querem poder fazer o que eles bem entenderem e naquela ideia de o mercado regula. Se eu quero ficar aqui, tá bem difícil meu alto-falante aqui, né? Mas vamos lá, vamos tentar passar por essa hoje. E aí, na semana que vem, a gente arruma isso. Então. Mas tá boa a sua voz, viu? Então, para terminar, para continuar, perdão, a Lindiane só entrou para me tranquilizar aqui, que ela está me ouvindo bem, né? A gente vai ter o quê? Essas empresas atuando aqui sem regramento. Esse é o grande negócio que eles querem no Brasil. Agora vem o golpe, o segundo golpe, que já estão entrando de forma oculta para estarem em breve de presença, com uma presença muito forte no Brasil, fazendo lobby. Aonde eles vão fazer o lobby? Hein? E isso, nós somos os produtos, nós somos os dados, nós somos os nossos likes. Mas, para além disso, eles querem não pagar imposto, que não tenham impedimentos de, por exemplo, Laura, impedimento de vender pornografia até, já sabemos, infantil. Tem que cuidar para como falar isso aqui, né? Então, assim, o que a gente tem? A gente tem que as empresas estão entrando de forma oculta, montando bases operacionais e construindo seus lobbies, tá? Onde que essas empresas constroem os lobbies? Na política. Porque é a política que tem a força de criar legislações. Então, eles estão nas câmaras, nas assembleias estaduais, estão entrando na Câmara Federal. Então, veja só, gente, o que eles vão fazer na eleição desse ano? O que vocês acham que eles vão fazer? Eles vão tentar garantir uma maioria absoluta de candidatos que estejam alinhados com as ideias que eles defendem, que é a liberdade irrestrita na internet. Eu lembro que quando havia, algum tempo atrás, e eu estava ainda na área da comunicação, um debate sobre a internet livre. Então, quando isso começou, o debate sobre a internet livre, não havia ferramentas que há hoje, certo? Não era possível imaginar que uma internet 100% livre poderia nos causar tanto problema quanto vai nos causar e quanto já está nos causando na nossa cognição. Vale até outro programa para falar disso. Mas vamos lá. Então, agora em outubro, eles vão fazer de tudo para eleger políticos que estejam alinhados aos seus projetos dentro da ideia do capitalismo e do neoliberalismo, que é eu posso fazer o que eu quero e o mercado regula, que é a grande desculpa deles. Veja só. O que mais
que vocês acham que eles vão querer? Vocês acham que eles vão querer só eleger deputados, senadores? Gente, essas empresas vão fazer tudo que elas puderem para derrubar o governo que oferecer resistência a isso. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!